Olá YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson. Estamos aqui para mais um Deck Profile no canal e estou trazendo mais uma vez Heroes para cá. Tem um Deck Profile um pouco mais antiguinho de Heroes que eu fiz há algum tempo num torneio aqui local e tô trazendo aqui de novo porque consegui ficar em primeiro lugar na minha local com esse deck aqui. Foi bem divertido, foi bem legal, foi muito melhor do que eu achei que seria. Eu não imaginei que mesmo na minha local Heroes iriam tão bem, considerando o quão avançado o jogo de Yu-Gi-Oh! Está hoje. Mas lá em Duque de Caxias, como eu já cansei de falar aqui, não tem bem um meta, né? Um gameplay muito diverso, dificilmente você pega deck repetido dentro do mesmo torneio, então acho que nesse ambiente Hero consegue se destacar um pouquinho. E essa versão de Hero é bem diferente da que eu trouxe da outra vez aqui no canal, porque da outra vez era um deck de Hero focado no turno 2 para dar o TK. Esse aqui, como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, é um deck de Hero focado em turno 1, porque ele dá um FTK. E a gente vai dar uma conferida no que é esse FTK. Antes de eu começar o Deck Profile, eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativem o sininho de notificação, deixa aquele like se você gostou do conteúdo e se você tem algo a comentar sobre a minha decklist, sobre o torneio que eu participei ou qualquer outra coisa que vocês queiram falar, a caixinha de comentários está aí embaixo para vocês interagirem. Eu estou sempre tentando responder e sempre vejo as mensagens de vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o Deck Profile. Então vamos começar a decklist. Só lembrando que eu não vou explicar necessariamente carta por carta o que elas fazem, porque a maioria delas provavelmente você já conhece, só as necessárias ou que eu sinta que não é de conhecimento geral do público que eu vou me dar o trabalho de explicar. Fora isso, vamos com o Deck Profile. Primeiramente, Hero todo mundo sabe que ele é dividido em subarquétipos, né? Então eu vou dividir as cartas aqui nesses subarquétipos. Primeiramente, o arquétipo do Elemental Hero. Então a gente começa aqui com uma cópia do Nels Honesto, que, bem, é uma hand trap, como o nome sugere, ele é baseado no Nels, ele é muito bom. Eu estou rodando duas cópias do Elemental Hero Stratos, eu sei que não é um ratio muito comum, mas é o que deu certo para mim, ele é extremamente buscável. Então 3 cópias dele seriam demais e tirar uma cópia dele deu espaço para colocar outras coisas. 2 cópias do Shadow Mist, bem padrão. Uma cópia do Liquid Soldier, também bem padrão. E uma cópia do Solid. O Solid ele é uma carta que vem e vai nessa decklist e várias outras decklists de Hero. E ele tem um efeito bem legal que pode ser bem útil às vezes. Se fosse um torneio com um nível competitivo um pouco mais alto, tipo meta mesmo, talvez eu não rodasse ele e rodasse outra coisa no lugar. Mas no ambiente que eu tava, eu senti que ele faria uma diferença e de fato ele fez. E aqui a gente termina a nossa lineup de Elementais Heroes. Agora a gente vai para a lineup de Destiny Heroes. Um Elemental Hero Plasma, essa carta é absurdamente incrível, absurdamente forte. Ele é uma skill Drain com pernas e ainda uma remoção, é muito bom. 2 Malícios, porque a Konami tem medo de liberar o terceiro. 1 Denier, pra mim essa aqui é, se bobear, uma das melhores cartas de Hero já inventadas na história do jogo. E o que faz o FTK acontecer, Destiny Hero Dark Angel. O Dark Angel FTK é dado ao nome dessa carta. Basicamente o que essa carta faz é ela se invocar no campo do oponente e impedir que ele ative cards mágicos. E aí você pode pensar, mas Wilson, por que só isso é um FTK? Vocês vão entender daqui a pouco, mas fiquem com a informação aí. E agora vamos para a lineup de Vision Hero. 3 cópias do Ferris, uma cópia do Increase e 2 cópias do Vion. Esse rate eu acho que é bem padrão de Destiny Hero, de Vision Hero. Geralmente o pessoal acaba rodando 2 cópias dele para ter certeza que o Ferris vai sempre resolver, mas eu preferi rodar um porque, querendo ou não, ele é um brick. Então a ter chance de comprar ele, eu preferi ter a mínima chance. Então uma cópia apenas. E o Vion, mesmo funcionando dentro ou fora da engine de Vision Hero, ele é uma ótima carta. Então mesmo que ele vinha na minha mão, ele ainda é um ótimo normal summon. Então por isso que eu tô rodando 2 dele. E para fechar os monstros do deck, uma cópia do Herói Maligno Ouro Ardente. Esse é one card combo basicamente. Ele se descarta, busca Dark Call e faz o Malicious Bane, que por si só já é um
baita de um monstro e geralmente é o que eu faço para finalizar o jogo e dar um OTK. E aqui temos a nossa lineup de monstros, deixa eu colocar ele aqui do ladinho. Vamos para a nossa lineup de mágicas. 3 cópias da Fusion Destiny, que, bem, é a Fusion Destiny, eu acho que ela dispensa apresentações. 3 cópias da Mask Change, uma cópia da Poly, uma cópia da Miracle Fusion e uma cópia do Dark Call. Essas são todas as cartas de fusão que a gente vai precisar nesse deck. Agora vamos para a nossa engine de busca, digamos assim, né? 3 cópias do Um Herói Vive. Essa carta foi liberada há 3 há um tempo na banlist e isso tornou o deck de Hero muito mais forte. Essa carta é one card combo para diversas coisas que Hero pode fazer, é simplesmente absurdo. 2 cópias da De Força. Essa carta também é insana porque ela dá um nível de proteção muito bom para os Heroes. Além dela buscar o plasma do Grave ou do deck, esse efeito de buscar do Grave vem muito a calhar de vez em quando, ela ainda protege todas as suas cartas de alvo e dá boost para o plasma quando ele está equipado com uma carta. E, o melhor de tudo, ele pula sua draw phase, mas se você chegou no ponto de resolver essa carta por completo, você provavelmente não precisa mesmo da sua draw phase mais. Temos aqui 3 cópias da E-Emergency Call, que, bem, consistência, ela busca qualquer elemental hero do deck, uma cópia da Reforço da Tropa, busca qualquer herói no deck, uma cópia da Khaled e a cereja do bolo desse deck, 2 cópias da Rivalidade dos Senhores da Guerra. Lembra que eu falei que o Dark Angel ele vai para o campo do oponente? Aí entra a rivalidade. Você dá o FTK desse jeito. O cara vai ter um monstro guerreiro no campo, você ativa a rivalidade do Senhor da Guerra, ele tá locado em guerreiro. Se o deck dele não for de guerreiro, vai ficar meio complicado dele jogar. Ele não pode ativar mágicas para remover a rivalidade por causa do efeito do Dark Angel, então ele fica muito limitado do que pode fazer. E uma limitação no campo do oponente é uma vantagem que vai vir para o seu lado do campo. Então esse é o nosso main deck. Vamos agora para o extra deck, bem rapidamente, que eu acho que realmente não tem nenhuma carta aqui do extra deck que vocês provavelmente já não conheçam. 2 cópias do Cross Crusader, ele é, né, o que permite diversos combos de Hero acontecerem também. Uma cópia do Condutor Maravilha, ele recicla nossas cartas de fusão. E uma cópia do Dread Decimator, que ele é boost de ataque e ajuda a dar OTK. A nossa lineup agora é de Masked Heroes, né? Temos aqui o Blast, uma cópia do Dark Law, uma cópia do Acid, a gente ainda tá usando o combinho de Acid, e uma cópia do Anki. Provavelmente essa aqui seria a única carta que eu cortaria do deck, em momento nenhum ele veio a ser útil, e poderia ser um segundo Dark Law. Aí a nossa lineup de Elemental Hero de fusão, né? Uma cópia do Sunrise, uma cópia do Absolute Zero e uma cópia do Escuridão. O Escuridão também é uma boa substituição, eu acabei colocando ele no deck achando que viria a calhar, mas em momento nenhum senti necessidade de fazer ele. Eu não sei o que colocaria nesse slot, mas com certeza não seria o Escuridão. Uma cópia do Perigo, esse sim é uma carta mega importante para o combo, vocês vão ver quando eu mostrar o combo de como fazer o setup do Dark Angel. Uma cópia do DPE, né, não tem como, DPE é incrível, primeira vez que eu pude usar o DPE em torneio e é absurdo, não sei como essa carta não tá banida, mas tudo bem. Uma cópia do Trinity para facilitar os OTKs e, como mencionado antes, o Bane também para ser um board wipe, além de finalizar jogos e ser uma proteção, porque ele não pode ser destruído por causa de efeito. Quando eu enfrentei um outro DPE no torneio, ele fez uma baita diferença, porque como ele não pode ser destruído por efeito, ele é tipo o rival equivalente do DPE oponente, né? Então foi muito bom ele. E agora vamos para o nosso side deck. Lembrando, side deck sempre varia de local para local, pode ser qualquer coisa. Adaptem seu side deck ao local onde vocês estão fazendo o torneio, yada yada. Uma cópia do Pancatrops. E eu sei que pode ser estranho ter uma carta não hero assim de monstro, mas lembra-se que heroes de fato até te locam em algumas coisas, como monstros trevas ou monstro hero, mas geralmente quando você desce o Pancatrops ele é a primeira carta que você desce, então você ainda não ativou nenhuma carta de hero que faz esse tipo de lock, então ele é uma remoção gratuita, principalmente se você for em segundo, né? Como o cemitério é muito importante no deck de hero, a gente está rodando 3 Lanceia, apesar de o Perigo
seria usar em remoção durante o nosso turno, mas é o melhor que eu tinha. Eu não tenho Imperial Iron Wall, se eu tivesse Imperial Iron Wall, com certeza colocaria no lugar da Lanceia. Como eu ainda achei que eventualmente eu teria que lidar com algo do meta mesmo na minha local, então eu me preparei para isso. Então eu estou rodando 2 cópias de Raigeki e 2 cópias de Darkhold para ser meus board wipe. Não dá para usar Darkhold No More nesse deck, porque antes de tudo é um deck de hero, ele tem que bater para vencer jogos. E a Darkhold No More, apesar de ajudar a navegar, né, por entre boards de oponentes, ela impede que eu dê dano, e isso não era uma opção para mim. Uma cópia da Pena da Arpia para lidar com back roll, 3 cópias da Cosmic Cyclone para o mesmo propósito, e para fechar 3 cópias da Barragem Dimensional, que é o tipo de carta de side deck que eu sempre mantenho, porque estamos num momento do Yu-Gi-Oh! Extremamente diverso. Então existe deck de Exílio, existe deck de Synchro, existe deck de fusão, então ela vai estar sempre viva, não importa o meta atual. Então esse é o deck de Hero. Vamos agora para o Combo Tutorial. E agora vamos para o nosso Combo Tutorial com apenas um card para fazer o setup do Dark Angel. Aí vocês vão entender o porquê isso aqui se chama Dark Angel FTK. Temos aqui a nossa mão de cartas, né? A sua mão inicial vão ser 5 cartas, sendo que a única que importa é a Herói Vive, mais 4 cartas aleatórias. Tecnicamente falando, isso aqui é um combo de 1.5 cards, porque você vai precisar de um card para descartar eventualmente, então, mas sua mão vai estar sempre cheia no turno 1, então isso é meio irrelevante. No final, é sim um combo de apenas uma carta. Vamos lá. Começando, você ativa a Herói Vive, você vai pagar metade da sua vida e vai fazer o especial summon do Elemental Hero Stratos do seu deck. Ativando o efeito de busca do Stratos, você vai buscar o herói da visão Vion. Em seguida, você vai dar o normal summon do Vion, ativar o efeito dele e jogar uma carta Hero do seu deck para o grave. Você vai jogar o Shadow Mist, ativando o efeito do Shadow Mist para adicionar um Hero do deck para a mão. Você vai adicionar o Malicious para a sua mão. Em seguida, vai ativar o segundo efeito do Vion, banindo um herói elemental, uma carta herói, né, do seu cemitério, para adicionar uma polimerização do seu deck para a sua mão. Você em seguida vai ativar a polimerização, fazendo a fusão do Vion e do Malicious para invocar o Destiny Hero Perigo. Logo em seguida, você vai ativar o efeito do Perigo, descartando uma carta qualquer da sua mão, para enviar do seu deck para o grave o Denier. Enviando o Denier, você já está praticamente pronto para fazer o combo inteiro, que agora você vai ativar o Malicious, banindo ele, e vai fazer o especial summon de outra cópia do Malicious para o seu campo. Você vai juntar o Malicious e o Perigo para fazer o Cross Crusader, ativando o efeito do Cross Crusader no summon para trazer um Hero do seu cemitério para o campo. Você pode trazer o Malicious ou Perigo, tanto faz qual Hero você vai trazer. O importante é você trazer um Destiny Hero para o campo. Você vai ativar o segundo efeito do Cross Crusader, tributando o Malicious para adicionar do seu deck para sua mão uma cópia do Dark Angel. E agora você está com o combo completo. Para ativar o efeito do Dark Angel, você precisa ter 3 ou mais Destiny Heroes no seu cemitério. Você já tem. Você tem o Malicious, você tem o Perigo e você tem o Denier. Você vai ativar o efeito do Dark Angel, descartar ele como custo e vai selecionar um Hero no seu cemitério para invocar no campo do oponente. Um Destiny Hero, não um Hero qualquer. Um Destiny Hero. Você vai, obviamente, selecionar o Dark Angel e pronto. Vai estar o Dark Angel lá no campo do oponente. Agora o seu oponente não pode ativar cards mágicos, o que é bem pesado. E agora a gente vai continuar o combo. Como você já fez o Dark Angel, mas você não vai passar desse jeito pro oponente. Você vai juntar o Stratos e o Cross Crusader para fazer o Wonder Driver. Agora você vai ativar o efeito do Denier no seu cemitério, já que você tem um Destiny Hero no seu cemitério ou no campo, mas no caso é no cemitério. Fazer a invocação dele, vai acontecer a corrente. Chainlink 1 é o Wonder Driver, Chainlink 2, Denier. O Malicious vai voltar para o topo do deck e
a carta da polimerização vai voltar a ser setada no seu campo. E agora você vai usar o efeito do Malicious mais uma vez, banindo ele do cemitério, invocando uma segunda cópia dele e vai ativar a polimerização, juntando esses dois monstros para fazer o DPE. E bem, esse é basicamente o setup inteiro de One Card Combo para fazer o Dark Angel no turno do oponente. Isso por si só já é bem legal, porém, tem como esse combo ser mais forte, que é se por acaso você abrir com a rivalidade do Senhor da Guerra. Você vai setar no seu turno 1, vai ativar durante o turno do oponente, e é isso. Agora o oponente, além de estar com um monstro que não deixa ele ativar mágicas, também vai estar locado a guerreiro. E se o deck dele não for de guerreiro, ele simplesmente não joga. Ah, Wilson, mas o oponente pode passar o anjo para ataque e tentar bater no Underdriver para destruir ele por batalha. Aí você vai ativar o efeito do Fênix Enforcer para destruir ele e o Underdriver. E agora o seu oponente não pode tirar nem por batalha o Dark Angel. Aí vai voltar para o seu turno, o Fênix Enforcer vai voltar para o campo por causa do próprio efeito, e você ainda vai ter a sua mão inteira, mais uma carta extra do turno para voltar para o jogo e provavelmente dar um OTK aí no oponente. Então é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fica aí a dica de deck para vocês estarem montando aí para jogar na sua local, com seus amigos. Hero é um deck muito divertido de se jogar, eu não esperava que eu fosse tão bem no torneio. Foram 4 rodadas, eu enfrentei um Sky Striker, o que foi bem cruel fazer esse combo de Dark Angel nele. Depois eu enfrentei um Dark World, um Crystal Beast e na final eu enfrentei um deck de Labirinto com Caxatria. Em todos os jogos eu consegui fazer o combo de Dark Angel, e quando não convinha fazer o combo de Dark Angel, eu simplesmente jogava com um deck de Hero perfeitamente normal, fazendo monstros gigantes, batendo para dar o TK, yada yada. E a premiação, como vocês puderam ver aí no vídeo, foi esse playmatch lindíssimo de Dragon Ball Super. Vocês sabem que eu não sou tão fã assim de Dragon Ball Super, mas é legal ter um playmatchzinho diferenciado além de Yu-Gi-Oh! Pra poder jogar. Eu prefiro 1000 vezes, acho que um playmatch assim do que um de Yu-Gi-Oh! A não ser que seja um playmatch de Yu-Gi-Oh! Assim muito importante, tipo premiação de regional ou premiação de YCS e essas coisas. Então eu fiquei bem contente com essa premiação. Vai ser o tipo do playmatch que você bota na mesa e as pessoas ficam, caraca, que maneiro esse playmatch e tal. É isso então, valeu e até o próximo vídeo.